Então, nesta manhã, nós temos a imensa alegria de receber aqui em nossa casa a companheira de doutrina espírita também, que está aí nas lutas diárias, né, da doutrina, levando a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina aos corações, em vários lugares, não é? Então, a Adriana, ela e o esposo são dirigentes da Casa Espírita Maria de Nazaré, de Pedranópolis. Uma casa muito singela, onde eles desenvolvem assim um trabalho maravilhoso com as pessoas, né, da cidade, buscando fazer realmente o melhor dentro da doutrina. São companheiros muito queridos aos nossos corações. Então, nós vamos recebê-los assim com a nossa vibração mental de muita harmonia, de muita paz, para que a mensagem que ela preparou para nós chegue assim com toda clareza aos nossos corações. Obrigada. Bom dia. É muito bom estar com vocês hoje. Nesse domingo, né, maravilhoso. É um prazer para mim, porque é tão gostoso quando a gente é convidado a falar, a fazer um comentário sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. E hoje a reflexão que eu trouxe é sobre uma conversa que o Mestre Jesus estava tendo com os seus discípulos, aqueles que vieram depois a ser os seus apóstolos, os 12 apóstolos. Então, Jesus estava reunido com eles e Jesus disse o seguinte: tenho-vos falado essas coisas para que tenhas paz em mim. Jesus estava ensinando sobre a paz. A minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem, ela faz parte do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Quando Jesus teve essa conversa com os discípulos, ele estava passando por momentos delicados. E quem narra isso, que Jesus estava passando por momentos delicados, é Emmanuel. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 136, esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier. Emmanuel diz o seguinte, que Jesus era considerado vencido, prestes a ser traído. Ele sabia que iria entrar em amarga solidão. Confessara que fora incompreendido pelos homens. Quando Jesus se reunia com aquela multidão de pessoas, quando ele marcava um lugar onde ele ia pregar, nem todas aquelas pessoas que iam até ele acreditavam em Jesus. Muitas iam até lá em busca da cura dos seus males físicos apenas. Eles queriam ser curados das doenças que os seus corpos carregavam. Eles queriam se livrar dessas doenças. Outros iam lá para observar a conduta do mestre. Ficavam analisando, observando como que ele se comportava. Outros iam lá e diziam que aquele homem era apenas mais um profeta de tantos outros que já haviam passado por aquela região.
O que aquelas pessoas queriam mesmo era que Jesus tomasse o reino político da época, que ele tomasse o poder. Porque aquelas pessoas simples, elas se sentiam injustiçadas. Elas tinham pouco e pagavam muitos impostos, então se sentiam injustiçadas e acreditavam então que Jesus, tomando o poder, ia salvar o mundo, porque ele era considerado filho do homem. Era isso que aquelas pessoas acreditavam. Então, poucos, só que era multidão. Então, poucos acreditavam realmente e entendiam o que Jesus veio nos dizer. A mensagem de amor, a mensagem de perdão, a mensagem de igualdade entre nós, entre os homens que Jesus veio passar. Jesus sabia que era odiado pelas autoridades da época. Quem eram as autoridades da época? Eram Herodes e os homens do Sinédrio, né? Os homens lá do poder. E ele, Jesus, reconhecia-se a poucos passos da morte. Ele sabia o que ia acontecer. Então, mesmo passando por tudo isso, Jesus falava sobre a paz. Ele estava ensinando sobre a paz, falando o que era a paz aos seus discípulos. Nós conhecemos a paz? Nós estamos aqui, nós já sentimos paz? Temos paz? Temos, nós conhecemos a paz. Já sentimos paz, sim. Só que nós sentimos a paz quando está tudo bem na nossa vida, né? Quando nós temos segurança, quando temos tranquilidade, quando temos emprego, um salário digno, que dá para pagar as nossas contas, né? Quando o nosso relacionamento, nosso casamento, está tudo jóia, está tudo feliz. Nos momentos de felicidade, nascimento de filhos, de netinhos, enfim, quando está tudo em harmonia na nossa vida, nós conhecemos a paz. Só que essa paz que nós conhecemos, ela é transitória. Ela é uma paz que ela vem, mas que ela vai embora rapidinho. Porque ela depende de fatores externos, né? Ou seja, quando uma dessas situações que eu citei, quando ela sai do controle, sai do nosso controle, nós perdemos a paz. Ela vai embora, ela foge de nós. E ela dá lugar ao quê? Ela dá lugar às preocupações. Ela dá lugar à ansiedade, ao medo, o pânico, tão falado hoje em dia, né? Quando a gente vai numa consulta médica, aí o médico fala assim, vamos pedir um exame, que eu não sei, eu estou em dúvida disso. Aí o médico pede um exame. Gente, nós vamos lá fazer esse exame, até sair o laudo desse exame. Alguém tem paz? Não tem, né? A gente está para morrer, até sair o laudo desse exame.
Então é isso, é a preocupação em excesso. A nossa paz é assim, ainda, transitória, vai e vem, não conseguimos nos manter em harmonia. Muito diferente da paz que Jesus nos oferece. A paz que Jesus estava ensinando aos discípulos e a que ele nos oferece é a paz que não depende da ausência de problemas. Quando nós tivermos serenidade, fé, confiança total em Deus, aceitação e compreensão da vida que nós temos hoje, mesmo diante dos desafios, a paz chegará em nós e certamente ela fixará em nós, porque teremos decidido abraçar a vida como ela é, com gratidão e presença. O que seria gratidão e presença? Gratidão, aceitar a vida, aceitar o que você tem, aceitar o que Deus lhe ofereceu nessa reencarnação. Presença, viver o hoje, o agora. Vivenciar o que você está fazendo hoje, não é o ontem nem o amanhã. Gratidão e presença. E Jesus continua: no mundo tereis aflições. Jesus afirma que nós teremos aflições no mundo. Ele não fala assim, ó, alguns de vocês terão aflições. Os pobres terão aflições, os ricos não. Não foi isso que Jesus disse. Ele diz, no mundo tereis aflições. Todos. Nós não fomos colocados nesse planeta por acaso. Deus não disse assim, põe aquele pessoal lá na terra, deixa lá, dá um pouco de provação e expiação para eles, vamos ver como que eles vão se virar. E deixou a gente aqui, no acaso. Não é assim. Não é. Para estarmos aqui, foi um merecimento. Existe um plano, um projeto reencarnatório que foi feito para cada um de nós, de acordo com a personalidade, de acordo com o merecimento de cada um, porque esse plano reencarnatório, ele é muito complexo. Ele tem muitos detalhes e ele foi feito para dar certo. Ele não foi feito para dar errado. Então, cada um de nós tem o seu planejamento reencarnatório. Não foi aleatório. Então, temos o merecimento de viver nesse planeta, na Terra e no Brasil, então, melhor ainda. O Brasil é maravilhoso, gente. Para quem leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe o carinho que Jesus tem por nós, por essas terras. Lá conta direitinho o planejamento para quando o Brasil ia ser descoberto. Então, a terra, o Brasil, eles são lindos.
São lugares maravilhosos. Eu não estou dizendo que é o paraíso para se viver. São lindos, mas tem provações. Tem provações. Teremos sim que passar pelas provações, porque as provações são as oportunidades que nós temos para a nossa evolução moral e espiritual. E teremos expiações, que são as oportunidades de acertarmos o nosso passado. Nós temos débitos, né, com o nosso passado. Então, nós vamos acertar aquele passado que foi vivido, mas que não foi resolvido. Tem muitas pendências das outras vidas. Então, nós temos que resolver. Conforme a gente vai evoluindo, passando pela vida, pelas reencarnações, nós temos que ir quitando o que ficou lá atrás, o que é antigo, para tudo ficar zeradinho lá atrás, tudo limpinho, nosso nome limpinho lá atrás. Então, vamos passando pelas reencarnações, quitando esses débitos. Nós já ferimos muito, já magoamos muito, mas também já fomos feridos e magoados, viu? Já traímos, já roubamos, já fizemos coisas muito feias. Dias difíceis. Dias difíceis. Todos nós teremos. Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela denomina dias difíceis como dias de sombras. Quem de nós não tem dias de sombras? Ou dias sombrios? Todos nós. Porque nós estamos reencarnados aqui com o objetivo de evoluir, de fazer o bem. De fazer o bem. O mal, nós já sabemos fazer. O mal, nós aprendemos a fazer, já sabemos e já fizemos. Hoje, o objetivo é fazer o bem. O aprendizado nosso agora é no bem. Fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase que ela é assim, ela é um dos princípios centrais do Evangelho. A gente começa a frequentar o centro espírita, nós aprendemos essa frase: fora da caridade não há salvação. É a caridade material, é aquela caridade de agir com bondade, é a solidariedade, evitar julgamentos, exercitar o perdão, respeitar as diferenças. Tudo isso é caridade. Tudo isso faz parte da caridade. Como que nós nos encontramos hoje? Como que nós estamos na nossa caminhada hoje? Evoluindo. Como que nós estamos caminhando? A Joana de Ângeles, ela diz que nós ainda estamos muito exigentes. Ela fala que nós exigimos muito dos nossos pais. Exigimos amor. Então, ela diz assim, que exigimos amor de quem talvez não consiga nos dar. Vou explicar melhor. Passamos por uma infância, uma adolescência, e hoje estamos na fase adulta.
Lá para a quarta fase, né? Já estamos. E ainda reclamando que na infância e na adolescência, mamãe não nos deu o amor que nós merecemos. Ai, a minha mãe não me amou quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 15 anos, o meu pai foi muito severo. Ainda sofremos por coisas lá da infância, ainda ficamos trazendo coisas que aconteceram lá, lembrando coisas ruins e cobrando de pais que já desencarnaram. E a gente fica nessa cobrança louca. Os nossos pais são como nós. Seres imperfeitos, nos deram a oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui, mas seres imperfeitos, que caminham como nós e que trazem na sua bagagem as suas próprias dores, os seus próprios traumas. E Joana fala que exigimos amor. Exigimos amor de amigos, exclusividade de amigos, de colegas. Queremos e temos ciúmes, queremos que aquele amigo seja só nosso. Temos ciúmes, não pode conversar. Com quem que você está falando? Vizinha tem ciúme da outra vizinha. Olha o que Joana fala, né? E queremos melhor da vida. Se moramos num planeta de provas e expiações, não queremos ter provas e expiações, queremos ter só vida boa, vida tranquila. Queremos ser felizes. Aí é viver de ilusão, né? Muita ilusão. Então, seria a conscientização do que realmente estamos fazendo aqui. Aí ela fala assim, que estamos em processo de crescimento e aprendizado. Somos seres a caminho da luz, a caminho, mas somos ainda seres imperfeitos. Precisamos estudar bastante. Precisamos melhorar muito. Mas tem uma coisa. Quem é o nosso Pai? Deus. Deus é o nosso Pai. E Deus é perfeito, não é? Se Deus é perfeito, nós temos virtudes. Olha só, hein? Somos seres virtuosos. Onde estão essas virtudes? Aqui, dentro de nós. Precisam ser exercitadas. Deixar florescer essas virtudes. Então, gente, essas virtudes estão dentro de cada um de nós. Mas tem dois sentimentos que abafam as nossas virtudes: o orgulho e o egoísmo. Esses dois sentimentos danados, eles atrapalham o nosso processo evolutivo. Atrapalham. Por isso, fala-se tanto hoje do exercício das virtudes. Exercício da paciência, da tolerância. A hora que a gente está assim, irritada, e para, sai do local.
pensa, não age por impulso mais, chega disso. Vai pensando de uma outra forma. Ah, mas eu tenho razão, tá bom, tá bom. Mas vai te levar ao quê isso? Muitas coisas a gente tem que ir deixando para lá, não vale a pena, né? Então, trabalhar no bem é exercício da virtude. Lidar com pessoas, com lugares diferentes, é exercício de virtudes. Adversidades, exercício de virtudes. Como agir? Como fazer isso? Como a Terezinha disse, eu e o Adalberto, nós estamos à frente do Centro Espírita lá de Pedranópolis. Então, quando a gente tem assim uma dúvida, aparece um problema, um desafio lá no centro, que nós temos dúvida de como agir, e para a gente não se posicionar de uma forma errada, né? A gente procura amigos na doutrina mais experientes que nós. E uma vez, logo no começo, que nós fomos lá para o centro, apareceu um problemão. E aí fomos procurar um amigo e eu perguntei para ele, né? Como que eu vou saber se o que eu estou fazendo lá é o correto? Aí ele falou assim, Adriana, faça sempre o melhor. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E é isso que eu tenho feito lá no centro e na minha vida, em tudo. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Então, eu estou lá no centro, tudo que eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Olha essa casa, gente, que coisa mais linda, mais bem cuidada. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo como se fosse para Deus. Não é para o outro, é para Deus. Então, tudo na nossa vida é assim. Você vai cuidar, você vai pôr a água, você vai pôr uma flor. É tudo com o coração, com carinho. Você vai cuidar do seu lar, cuida como se Deus estivesse ali no seu lar com você, né? A gente tem um limite. Sem culpa, gente, tá tudo bem, porque nós temos um limite. Então, nós vamos até aquele limite e pronto. Tem certas situações que nós não damos conta. Então, nós vamos até o limite e pronto. Só que nós não podemos nos acomodar. É o esforço sempre da melhora. Eu vou fazer melhor, eu não vou me acomodar. Mas não podemos ficar nos culpando, né? Por quê? Porque eu erro, eu levanto. Tivemos um seminário na Meimei com Rafael Siqueira, e ele falou assim, se sair da rota, volte sempre que necessário. Então é isso, saiu da rota, volta. Saiu de novo, volta. Mas volta e aprende. Não pode ficar também saindo, voltando, no mesmo erro. Né? Você errou uma coisa, você volta e aprende. Aí você erra outra coisa, você volta e aprende. Não fica só no mesmo erro, né? Aí Jesus continua. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo íntimo. Não se deixar dominar pelas más tendências.
É isso que Jesus quis dizer. Jesus não quer que a gente fique dando risada, cheia de dor e dando risada. Não é isso. Se nós estamos com dor, procuremos auxílio, procuremos ajuda. O que Jesus fala do bom ânimo é tenha coragem, tenha confiança, esperança acima de tudo. Esperança. Não desanime, seja perseverante, enfrentando as dificuldades. Com fé e gratidão à vida, venceremos tudo ao que se opõe aos propósitos de Deus. É isso. Tenha coragem. Está com dor na alma, procure auxílio. E depois, respira fundo. Tenha coragem, seja perseverante, caminhe. E vamos embora, vamos para frente. É isso aí. Eu trouxe um exemplo de um querido, só para a gente se basear em uma pessoa que passou pela dor do mundo e conseguiu vencer. Jerônimo Mendonça. Ele era conhecido como gigante deitado. Jerônimo Mendonça, um jovem bonito, saudável. Quando ele ia sair com os amigos à noite, então ele era muito vaidoso. Aí ele ia se arrumar, ficava todo, bonitão. Aí ele se olhava no espelho e ele dizia assim: "Ei, Tarzan, tá bonito, hein? Cada vez melhor." Toda vez que ele se arrumava, ele falava essa frase para ele, "Ei, Tarzan, tá bonito." Foi passando o tempo, Jerônimo foi convidado para ir no centro espírita, pela primeira vez na vida dele. E ele foi conhecer o centro. A primeira vez que ele foi conhecer o centro, teve a palestra, e depois da palestra, naquela época, muitos anos atrás, tinha a mediunidade era também para o público assistir. Então ficava assim uma mesa, os médiuns ficavam, recebia mensagens e o público podia ver. Aí um médium recebeu uma mensagem que achou super estranha. E passou para o dirigente do trabalho. O dirigente também achou a mensagem muito estranha. Mas o dirigente disse assim: se o espírito pediu para ler, vamos ler. Não era habitual ler as mensagens para o público, certo? Mas se o espírito pediu para ler, vamos ler. A mensagem era uma frase assim: "Ei, Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor." Vocês acham que o Jerônimo entendeu que era para ele, né? Ei, Tarzan, ele sabia que era para ele. Ele falou: o que vem aí? Bom, o tempo passou, o Jerônimo ficou doente, ele deixou de andar, depois ele deixou de sentar, ele só ficava acamado, ele ficou cego, ele ficou cardiopata, ele ficava numa cama, numa maca, ele fazia palestras em toda a região, ele viajava. Ele veio aqui em Fernandópolis uma vez, lá na Meimei. E
lembraram lá na Meimei que ele veio num carro, acho que era uma caravana. Colocaram a maca dele atrás, assim, e ele veio. Ele fazia palestras para tudo quanto é canto, deitado numa maca, com dores, que ele colocava um peso aqui para ele aguentar a dor. Quem o conheceu disse que ele tinha um bom humor maravilhoso. Ele fazia piada da sua doença. Ele tinha um bom ânimo de dar inveja a qualquer pessoa. Jerônimo venceu o mundo material, ele venceu as provações, a expiação. Que esse exemplo do Jerônimo e das suas dificuldades possa servir para acalentar o nosso espírito. É um exemplo maravilhoso de superação. Então, que possamos aproveitar o exemplo dele, que possamos aproveitar o trabalho árduo de Kardec, de Chico Xavier, e de tantos outros, né? Não desperdicemos a oportunidade do estudo, de trabalho, de exercício no bem, principalmente. Porque nós também precisamos vencer o nosso mundo de dificuldades. E que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Obrigada.